Olá, você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos falar de direito previdenciário. Falar agora do salário de benefício, como se chega à renda mensal de um benefício previdenciário, como são feitos reajustamentos. Então, o primeiro passo é entender o que é o salário de benefício. A lei nos conceitua da seguinte maneira: é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada. O que são benefícios de prestação continuada? Por exemplo, aposentadoria, né? Tem uma continuidade, vai pagando aquela prestação continuada, benefícios que são devidos pela Previdência Social. Exceto, isso é, não entram com esse tipo de cálculo do salário de benefício, a pensão por morte, o salário maternidade, o salário família e ainda o auxílio reclusão, tá ok? Então eles têm um cálculo um pouco diferenciado dos demais benefícios que nós veremos. Como funciona a lógica aqui? Nós vamos ter, primeiro ponto, para que chegue-se num cálculo, venha gerar uma renda, venha gerar um benefício, o segurado vai ter que contribuir para a Previdência Social, contribuir para o regime geral. Então, no primeiro ponto, nós vamos ter o salário de contribuição, sobre o valor que ele irá contribuir mensalmente para a Previdência Social. Perfeito. Em cima desse salário de contribuição é que depois vai surgir o salário de benefício, que vai ser utilizado como o cálculo, é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal do benefício previdenciário, tá ok? Então, primeiro nós temos a contribuição do segurado. Depois, quando ele solicita o benefício, se faz o cálculo do salário de benefício e se apura qual será daí a renda mensal, se aplicando uma determinada alíquota que prevê os benefícios, variando. Quais benefícios que não serão calculados com base no salário de benefício? A pensão por morte, o salário maternidade, o salário família e o auxílio reclusão, que terão algumas regrinhas diferenciadas para sua concessão e apuração de qual é o valor líquido ali que irá ser recebido pelo segurado ou pelo dependente a título de benefício. Perfeito? Então, primeiro ponto, vamos entender o que é este salário de benefício. Como se é calculado? Primeiro ponto. Para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, o cálculo será feito através de uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, se excluindo o 13º salário. O 13º salário está fora, então não entra no cálculo o valor do 13º salário que tenha sido recebido, tá ok? Correspondentes a 80% do período contributivo desde a competência de julho de 1994. Por que julho de 1994? Nós tivemos alterações legais. O direito previdenciário ele sofre constantes modificações. E nós tivemos diversas modificações e em julho de 94 criou-se um marco. O ano de 94 foi um marco para a nossa economia. Surgiu aí o real, a nossa moeda, tá ok? O real. Então, por uma estabilidade de moeda, estabilidade financeira que começou a acontecer nesse período, se tem um marco, julho de 1994, para se apurar esse período. Para não precisar pegar anteriormente o que era cruzeiro, cruzado. Então, para todas as pessoas que são filiadas, já contribuíam para a Previdência antes de 1994, só vai se considerar as contribuições quando elas forem solicitar hoje a sua aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, o que ele contribuiu a partir de julho de 1994. Então, é todo o período contributivo, tá ok? Então, vai se apurar ali de todo o período, pega desde julho de 94 até a data do requerimento, tá? Se faz o cálculo das 80% maiores contribuições. Então, nós vamos ter um grupo de contribuições. Vai tirar as 20% menores fora, vão cair fora, fica só as maiores, disso sai uma média simples, aritmética simples, de um valor X. Este valor é o salário de benefício, tá ok? Então, através desse cálculo que se faz, se chega ao valor do salário de benefício. E aí vai se aplicar a alíquota prevista,
ou para aposentadoria de idade, que esteja sendo solicitado, ou por tempo de contribuição. Perfeito? E aqui nessas aposentadorias temos um porém, a multiplicação pelo fator previdenciário, tá ok? Que nós já vamos falar um pouquinho sobre ele. Então aqui obrigatoriamente se aplica o fator previdenciário, se faz a multiplicação do fator previdenciário. Se aplica em ambas? Depende. Se eu solicitar aposentadoria por tempo de contribuição, obrigatoriamente vai ser aplicado o fator previdenciário. Por idade vai ser aplicado, se beneficiar, se o benefício ficar melhor, maior, com a multiplicação pelo fator previdenciário, tá ok? Que já vamos falar um pouquinho dele. Para as aposentadorias por invalidez especial, o auxílio doença e o auxílio acidente, o cálculo será feito da mesma maneira. Isso é, se pega as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo apurado desde julho de 1994, chega-se a essa média aritmética simples, tá ok? Mas aqui não vai ter o fator previdenciário. Então, qual vai ser a diferença aqui de cálculo? Para aposentadoria por idade por tempo de contribuição, nós temos aplicado o fator previdenciário, se faz a multiplicação com o fator previdenciário. Já aqui, não. Então, para invalidez, para aposentadoria especial, bem como auxílio doença e auxílio acidente, não se tem o cálculo apurado em cima do fator previdenciário, não tem essa multiplicação do fator previdenciário, tá ok? Então, depois que chegou essa média, vai se chegar a um valor de 1.000, 1.200, 2.000 reais, se apura, se chega a um valor X. E em cima deste valor, se aplica uma alíquota conforme o benefício requerido, tá ok? Então, vamos para frente. Questão do segurado especial. O segurado especial ele tem a sua contribuição pela comercialização da sua produção. O que vai acontecer com este segurado? Ele terá direito a benefícios no valor de um salário mínimo. Ok. Mas, lembrando, o segurado especial, ele poderá contribuir de modo facultativo. Isso é, ele pode fazer uma contribuição, pessoal, não perder a sua característica de segurado especial, mas fazer uma contribuição para ter direito a benefícios maiores. Pensar, poxa, mas eu não quero depois ficar com um salário mínimo aposentado. Quando for pedir minha aposentadoria por idade, não quero receber só um salário mínimo, eu gostaria de receber mais. Ele poderá contribuir de maneira facultativa, isso é, ele não é obrigado, ele não é um segurado facultativo. Ele continua sendo um segurado especial, mas ele contribui de maneira facultativa para aumentar a sua renda. Caso isso não aconteça, os benefícios serão pagos sempre no valor de um salário mínimo. Perfeito? Quando a aposentadoria for precedida pelo auxílio acidente. Então, o que acontece? Aqueles segurados que têm direito ao auxílio acidente, eles irão receber até a véspera da aposentadoria ou até o seu falecimento. Então, quando ele recebe esse auxílio acidente, ele vai cessar com a aposentadoria. Porém, o valor que recebido a título de auxílio acidente, ele será somado ao salário de contribuição. É com esse salário de contribuição, isso é, aquelas contribuições regulares que ele teve, vão se somar. E, antes da correção ser realizada, se soma o valor recebido mês a mês a título de auxílio acidente, porém, não pode ultrapassar, claro, vai estar limitado ao máximo. Nós temos o seguinte, fazer uma observação rapidamente sobre esse limite de contribuição. Nós temos um limite máximo e um mínimo. O mínimo a gente costuma chamar de piso previdenciário e o máximo de teto previdenciário. Isso é, todos os segurados estão neste limite. Não pode contribuir, em regra, a menos do que um salário mínimo e também não poderá contribuir num valor superior ao teto previdenciário. Estes valores são alterados anualmente, através de portarias realizadas, vai fazendo esse reajuste. Essas portarias editadas junto ao Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência, eles editam, vai ser reajustado, reajustou o salário mínimo, como que a gente vai fazer os reajustes? Qual o valor máximo que alguém pode contribuir e depois receber a título de benefício? E claro, o mínimo fica apurado pelo valor do mínimo nacional. A regra, então, ninguém poderá. Regra, viu? Cuidado!
tudo a gente tem uma exceção. Mas existem então esses limites, tá ok? Então, o auxílio acidente ele vai ser somado com os salários de contribuição, que serão reajustados, claro, na época do cálculo. Perfeito, para evitar um defazamento. Você já imaginou? Se fosse fazer o cálculo do salário de benefício sem reajustar os salários de contribuição de modo atual, iria causar um prejuízo muito grande para o segurado, iria defasar muito a sua aposentadoria. Perfeito. Então, antes de se chegar a essa média aritmética simples, todos os salários de contribuição que entrarão no cálculo, que farão aquela média, né, das 80% maiores contribuições daquele período contributivo, serão corrigidos pelo INPC, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado sempre pelo IBGE. Então, através deste é que serão daí feitas as correções, reajustado, para chegar a esse cálculo do salário de benefício, para chegar ao valor X, ao valor do salário de benefício, tá ok? Quando a pessoa possuir mais de um vínculo, filiado mais em um, como segurado, contribuinte individual, como empregado, e tem essas duas contribuições sobre cada filiação, a soma poderá ser feita, será a soma dos dois vínculos até a data do requerimento, tá ok? Para ser apurado aí o valor do salário de benefício e se aplicar a alíquota referente ao benefício solicitado, requerido, tá ok? E o fator previdenciário, vamos falar rapidamente dele, ele é polêmico, você já pode ter escutado muitas notícias na TV, muita gente brigando para o fim desse fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É uma fórmula aplicada para ser feita, aquela multiplicação, né, que faz com o fator previdenciário para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, que leva em consideração a expectativa de sobrevida do segurado ao solicitar o benefício, a idade que ele tem ao se aposentar, o tempo de contribuição que ele teve, você faz ali o cálculo. A lógica desse fator previdenciário, qual foi o intuito? Qual foi a lógica dele? Que as pessoas passassem um tempo muito maior contribuindo, se aposentassem mais tarde, pagassem previdência muito mais tarde. Não ocorreu, tá ok? Mas a lógica é, quanto menor seu tempo de contribuição, menor a sua idade, maior vai ser a sua expectativa de sobrevida e vai acabar trazendo um prejuízo em cima do benefício, tá ok? Então, na aposentadoria por tempo de contribuição vai cair obrigatoriamente. Se a pessoa quer porque quer se aposentar por tempo de contribuição, não vai ter jeito. Vai sim ser aplicado o fator previdenciário. Já nas aposentadorias por idade é só se trouxer benefícios para o segurado. Senão, não vai ser aplicado, tá ok? E ainda tem um detalhe. Vai se adicionar 5 anos, caso sejam mulheres. Aqui não é nada bom a gente ter uma expectativa de sobrevida muito maior que os homens, viu? E 5 ou 10 anos, respectivamente, para os professores e para as professoras. Então, se for aposentadoria por tempo de contribuição do professor, aí esse fator previdenciário, no caso de homens, dos professores, né, comprovado, magistério, função exclusivamente de magistério, vai se aplicar mais 5 anos. E no caso de ser professora, vai ser 10 anos, tá ok? Então, visto aí esse principal sobre o salário de benefício, dou a dica para você, dá uma lida no texto de lei, dê uma lida no decreto, tem diversos artigos falando sobre o salário de benefício. O que nós tratamos é o que cai constantemente nas provas de concurso público, tá ok? Se você quiser ter um pouquinho mais de conhecimento também, pode ler alguns detalhezinhos. Isso aqui é o principal, é o que aparece aí na sua prova. Então, agora, tendo noção do salário de benefício, vamos falar um pouquinho sobre a renda mensal? Vem comigo! Então, segurado, ele foi lá no INSS, fez o requerimento do seu benefício, chegou lá, ó, tô querendo me aposentar. Já fechei meu tempo de contribuição, cheguei na idade, quero a minha aposentadoria por idade. Perfeito. Feito toda a documentação, todo o processo, se apurou o salário de benefício, chegamos à renda mensal. Como será a renda mensal inicial deste segurado com relação àquele benefício que ele requereu? Bom, irá se aplicar uma alíquota referente ao benefício, no caso da aposentadoria por idade, aplica-se no valor apurado no cálculo do salário de benefício, tá ok? É ali que vai se apurar quanto que esse segurado irá receber inicialmente
a título de benefício, qual será a sua remuneração, o valor que ele vai ganhar todo mês. O artigo 201, no parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, assegura que nenhum benefício que substitua, tenha atenção com esse detalhe, que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Cuida com esse detalhe, por quê? Tem benefícios que serão percebidos num valor menor? Sim, salário família, auxílio acidente. O auxílio acidente ele poderá ter um valor inferior ao salário mínimo ou não. Depende do cálculo, da contribuição, o que for apurado. Mas nem o auxílio acidente, nem o salário família tem o intuito de substituir o salário de contribuição do trabalhador ao seu rendimento. Isso é, só vai receber, por exemplo, salário família o empregado que estiver trabalhando, por exemplo. E também o auxílio acidente não impede que o segurado continue trabalhando, receba salário e vai continuar contribuindo. Então são benefícios que poderão ter um valor inferior. Salário família já é certo, vai ter um valor inferior ao salário mínimo, mas eles não têm a natureza de substituição da contribuição. Eles não são para substituir a contribuição e rendimento do trabalhador. Por exemplo, o auxílio acidente, ele tem um caráter indenizatório, uma natureza indenizatória. Então não é para substituir. Então pode daí ser um valor inferior ao salário mínimo? Com certeza. Agora, a aposentadoria, jamais. Essa não poderá ser um valor inferior ao salário mínimo, pois, em tese, a aposentadoria vai substituir o rendimento do trabalhador. Claro, nada impede desse trabalhador se aposentar e continuar trabalhando. Perfeito. Mas a lógica da aposentadoria é: cheguei à velhice, né? Já trabalhei muito tempo, contribuí por muito tempo, agora vou aposentar, vou parar minhas atividades, parar de trabalhar e vou curtir minha vida, não é verdade? Essa é a lógica, tá ok? Nem sempre dá para fazer, mas é a lógica do benefício, perfeito? Então não poderá ser no valor inferior ao salário mínimo, bem como nenhum benefício terá superado o limite máximo de contribuição, ou seja, o teto previdenciário. Todo ano, como eu já falei, tem o reajuste do valor do teto previdenciário através de portaria. Perfeito. Então está limitado, ninguém vai poder ganhar acima deste valor e ninguém também contribui acima deste valor. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha 20 mil, ela não vai contribuir sobre os 20 mil, ela vai contribuir dentro do teto previdenciário. Perfeito. Porém, temos aqui dois benefícios que o segurado poderá ganhar ao ferir um valor maior. O caso, por exemplo, do aposentado por invalidez que precise de uma assistência permanente. Ele terá um acréscimo de 25%, tá? Poderá ter esse acréscimo de até 25% na sua aposentadoria quando ele precisar de uma assistência de alguém permanentemente cuidando ou auxiliando. Ou no caso do salário maternidade, por exemplo, para as empregadas. As empregadas, elas irão auferir o seu valor, o que ela estava trabalhando. Então, se ela ganha os seus 10 mil, vai ganhar os 10 mil de salário maternidade. Porém, claro, esse salário maternidade será limitado ao chamado teto constitucional. O que está previsto lá no artigo 37, no inciso 11, é o limite que, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal auferem, ganham todo mês. Então, tem somente esta limitação para a segurada empregada que perceba o salário maternidade, por exemplo, tá ok? Então, se ela ganha 10 mil, o teto previdenciário é inferior a esse valor, não tem problema nenhum. Ela vai ganhar superior ao teto. Pode, é permitido por lei. Perfeito? Então, são duas situações que poderá, sim, superar o teto previdenciário. Os demais, não. Então, a regra é: nenhum benefício vai ser superior ao teto. Isso aqui são exceções. E a regra é também que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição, os rendimentos do trabalhador, será inferior ao salário mínimo. Cuidando que o que eu citei de exemplo do auxílio acidente e salário família não tem o objetivo de substituição, perfeito? Dos rendimentos.
O abono anual também será devido para aqueles segurados que tenham recebido, ou os dependentes, tenham percebido o auxílio-doença, qualquer aposentadoria, salário maternidade, a pensão por morte, o auxílio-reclusão e o auxílio-acidente, tá ok? A gratificação natalina também que pode aparecer, ou abono anual ou gratificação natalina. Como é feito o cálculo? No que couber, da mesma maneira que é feito o cálculo da gratificação natalina para os trabalhadores, tendo como base o valor percebido no mês de dezembro, perfeito? Então, nós vimos até aqui, tivemos o salário de benefício, a renda mensal. Agora, eu vou te atentar para o artigo 39 do Decreto 3.048. Me acompanhe aí a leitura na sua tela, artigo importante. A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício as seguintes percentuais: 1. Auxílio-doença, 91% do salário de benefício. 2. Aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício. 3. Aposentadoria por idade, 70% do salário de benefício, mais 1% deste grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%. 4. Aposentadoria por tempo de contribuição. A. Para a mulher, 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição. B. Para o homem, 100% do salário de benefício aos 35 anos de contribuição. E C. 100% do salário de benefício para o professor aos 30 anos e para a professora aos 25 anos de contribuição e efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. 5. Aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. E 6. Auxílio acidente, 50% do salário de benefício. Portanto, com a leitura desse artigo, você viu as alíquotas que serão aplicadas para se chegar à renda mensal. Então, vamos ter a seguinte situação aqui para ficar bem claro agora para você. Nós vamos ter o salário de benefício e daí vai se apurar a renda mensal inicial. Perfeito. Com este benefício, vamos supor que o cálculo daquelas 80% maiores contribuições de todo o período contributivo tenha dado o valor de R$ 1.000. O segurado solicitou, requereu o benefício de auxílio-doença. Nós vimos ali na leitura do artigo 39 que o auxílio-doença tem a alíquota aplicada de 91% sobre o salário de benefício. Então, é essa a alíquota aplicada. Portanto, qual será o valor que este segurado que solicitou o auxílio-doença irá receber? Aplicando-se a alíquota de 91%, nós teremos um benefício no valor de R$ 910, tá ok? Então, aplicada a alíquota de 91%, como o cálculo tenha dado, supondo R$ 1.000, 910 a título de renda mensal que esse segurado fará jus. Perfeito? É assim que se chega ao cálculo, é assim que se chega quanto que o segurado irá ganhar na concessão do benefício. Perfeito? Reajustamento do valor dos benefícios vai obedecer alguns critérios, isso é, todos que recebem benefícios, aposentadorias, o auxílio, têm o direito de ver esses benefícios reajustados, para que não perca, com o tempo, o seu poder aquisitivo, tenha poder de adquirir bens, se manter com este valor que ele recebe. Por isso, ele sempre será reajustado anualmente, obedecendo a alguns critérios. Primeiro ponto, esse reajustamento deve garantir a preservação do valor real, isso é, garantir perdas inflacionárias, que esse segurado tenha direito, agora já beneficiário, tenha direito a ter o poder de compra, supra as perdas inflacionárias. Também deverá ser proporcional à data do início ou do último reajuste, perfeito? E vai se levar como índice para tal reajuste o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE. Perfeito? Então, esses são os assuntos que aparecem constantemente
em diversas provas de concurso sobre salário de benefício, renda mensal, o reajustamento dos benefícios, perfeito? Vamos testar seus conhecimentos? Me acompanha aí na tela na primeira questão. Para fins de cálculo do salário de benefício, é correto afirmar que a. Trabalhador doméstico está dispensado de provar os recolhimentos da Previdência Social. B. Poderão ser utilizados os salários de contribuição constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais para os segurados em geral. C. O empregado deve apresentar os recibos de pagamentos para fins de cálculo do valor do benefício. D. O contribuinte individual não poderá valer-se das informações constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E. O segurado especial deverá comprovar o recolhimento das contribuições para fins de cálculo do salário de benefício. Então vamos lá, vamos à análise dessa questão que fala sobre a questão do cálculo do salário de benefício e nos traz mais algumas informações. A A fala que o empregado doméstico ele estaria dispensado de comprovar as suas contribuições. Não está, porque para ele não se presumem recolhidas as contribuições. A B é a nossa alternativa correta. É claro que poderão ser utilizados o que está de informação, as contribuições no CNIS. Toda vez que o segurado faz a sua contribuição, vai parar nesse sistema de informações, esse Cadastro Nacional de Informações. Perfeito? Então, é claro, vai se utilizar o que tiver ali. E o que não tiver aparecido e tiver contribuído, vai ter meio de provar. O empregado, por exemplo, com a sua carteira de trabalho, simplesmente apresentando, já se presumem também recolhidas as suas contribuições. A C está incorreta, porque fala que o empregado ele deve comprovar, apresentar os recibos de pagamento. Negativo, porque ele se presume recolhidas as suas contribuições. A D está incorreta, porque fala que o contribuinte individual não pode se valer das informações do CNIS. Claro que pode. O segurado especial, a regra para contar, para ter direito, ele comprova somente com a atividade rural. Não preciso comprovar as contribuições efetivamente. Somente provar que teve que exercer o trabalho rural nas condições de segurado especial, como pescador, como extrativista, como produtor, aquele que explora atividade agropecuária. Perfeito? Próxima questão aí na sua tela. O salário de benefício serve de base de cálculo da renda mensal do benefício. Para os segurados inscritos na Previdência Social até 28/11/1999, calcula-se o auxílio-doença pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição corrigidos mês a mês, correspondentes a 80% do período contributivo, decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. B. A aposentadoria especial pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição corrigidos mês a mês, correspondente a 80% do período contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. C. A aposentadoria por tempo de contribuição pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos mês a mês de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. D. As aposentadorias por idade tempo de contribuição, inclusive do professor, pela média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo, decorrido desde julho de 1994. E o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, correspondente a 100% do período contributivo, decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. A encontra-se incorreta, porque cita ali multiplicado pelo fator previdenciário. Auxílio-doença não multiplica pelo fator previdenciário. A B também está incorreta, porque na aposentadoria especial não há multiplicação pelo fator previdenciário. A C está corretíssima, porque na aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim tem a multiplicação pelo fator previdenciário. A D está incorreta, porque na aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos sim, claro, por idade e por tempo de contribuição, a multiplicação pelo fator previdenciário. Faltou ali um complemento. A E está correta porque fala ali do 100% e também fala do fator previdenciário, quando não se aplica.
Próxima questão aí na tela. Em relação ao valor da renda mensal dos benefícios, é correto afirmar que a. O auxílio doença corresponde a 100% do salário de benefício. B. A aposentadoria por invalidez corresponde a 91% do salário de benefício. C. A aposentadoria por idade corresponde a 70% do salário de benefício. D. A renda mensal da aposentadoria especial não está sujeita ao fator previdenciário. E E. A renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição não está sujeita ao fator previdenciário. Aqui nós temos como alternativa correta a D, que fala que a aposentadoria especial não está sujeita ao fator previdenciário. A A peca pelo 100% quando é 91%, a B peca pelo 91% quando seria 100%, na C falta informações, porque é 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições até o máximo de 30%. E a última peca porque fala que não está sujeito ao fator previdenciário aposentadoria por tempo de contribuição, quando está. Tá ok? Bons estudos para você, nos vemos numa próxima. Até mais!